magnificando o nome do nosso Deus, Ele que tem aí operado maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Rosmar, seja bem-vindo, Deus te abençoe aí, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja aí operando em nossas vidas, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido ao Senhor. Que seja assim um tempo de bênção, um tempo de transformação, que possamos ver a glória de Deus nas nossas vidas aí. Amém? Maria Helena, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus esteja abençoando, o Johnny, Johnny, seja bem-vindo, sejam bem-vindos todos nessa manhã, amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, amém? Então, nós temos aí transmitido direto aqui do Rio de Janeiro. Começamos a nossa programação aí 7h13 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor da Assembleia de Deus, também idealizador e responsável por esse trabalho. Nós estamos lendo aí e tirando algo maravilhoso do livro dos mártires. Eu quero continuar com esse trabalho juntamente com meus irmãos nessa manhã. Também tem um texto aí que eu quero trazer das Sagradas Escrituras, que é Isaías, capítulo 11, 1 e 2, para nós estarmos aí meditando nessa palavra gloriosa, palavra do nosso Deus que vive e reina para todo sempre, amém? Então que tenhamos aí um tempo maravilhosíssimo juntamente com o nosso Deus, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem feito verdadeiramente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Também tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes, peço os amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, amém? Então que seja bênção esse tempo que nós vamos tirar aqui diante do nosso Deus, e que seja também bênção para a minha vida e para a tua vida nessa manhã, no nome santo daquele que vive e reina para tudo sempre, amém? Então quero estar abrindo as Sagradas Escrituras aqui em Isaías, em Isaías capítulo 11, vamos deixar aberto aí, mas primeiro quero estar orando com os meus amados irmãos nessa manhã, para nós estarmos falando com o nosso Deus, amém? Que Deus esteja aí nos renovando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, e que Ele venha aí operar de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem feito, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Que o teu grande amor, que o teu grande poder esteja nos alcançando, fazendo de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos. Cuida, Senhor Deus, dos teus filhos, cuida das tuas filhas, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos renovando, ó Pai, dia após dia, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecidos somos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais um despertar, Deus, nessa manhã. O Senhor, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, venha, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para os teus servos, ó Pai, com olhar de misericórdia, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que temos feito que não tem te agradado, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, com poder e glória nas nossas vidas, que cada dia mais, ó Pai, aleluia, nós clamamos, ó Pai, aleluia, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que possamos, ó Pai, estar aos teus pés, ó Pai, recebendo do Senhor. Então estende as tuas mãos potentes, ó Pai, faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos. Então esteja lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais
do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja, Senhor Deus, um tempo glorioso, ó Pai, essa nossa, aleluia, Senhor Deus, intercessão, essa nossa oração, essa nossa busca, Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo Teu nome, ó Pai, pela Tua presença santa. Então, Pai amado, esteja, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, indo de encontro aos meus amados irmãos, ó Pai, irmãs, que já estão comigo aqui nesta manhã, Senhor Deus. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Esteja, Senhor Deus, derramando, ó Pai, aleluia, da Tua provisão, Senhor Deus, da Tua mão santa, Senhor Deus. Esteja curando, lavando, Senhor Deus, remindo, transformando, ó Pai. Aleluia, nós somos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sedentos de Ti, Senhor Deus. Então trabalha, Senhor Deus, em todas as áreas, ó Pai, de nossas vidas, ó Pai, pois nós necessitamos, nós precisamos, ó Pai, das Tuas mãos potentes, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Olha, Senhor Deus, para os Teus servos e Tuas servas, ó Pai, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Sim, Senhor Deus, nós, ó Deus, louvamos, engrandecemos e magnificamos ao Teu poderoso nome. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, nos instruindo conforme, Senhor Deus, o Teu querer, conforme a Tua vontade. Ministra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, aleluia. Fala, Senhor Deus, conosco, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, na Tua graça. Venhamos crescer, Senhor Deus, no Teu conhecimento, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Trabalha, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, nas nossas famílias, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, particularmente, Senhor Deus, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da minha esposa, cuidando dela, Senhor Deus, cuidando da sua saúde, ó Pai, tirando, Senhor Deus, todas as dores, ó Pai, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, vem fazer um milagre na vida dela. Toma o Brian, o Brenner, Senhor Deus, o Brendo, ó Pai, faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, com que venham, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está te servindo, te buscando, ó Pai, reconhecendo, Senhor Deus, o Teu senhorio. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida da nossa parentela. Também, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, ó Pai, que tem estado conosco, ó Pai, todos os dias, ó Pai, aleluia, clamando, Senhor Deus, pelo Teu nome, clamando, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela Tua unção. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha agir, Senhor Deus, com poder e grande glória na vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto, Senhor Deus, o Teu poderoso nome. Pai amado, Pai querido, nos instrui, ó Pai, nessa manhã, nos capacita, faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que nós possamos também ser, Senhor Deus, canal, Senhor Deus, do Teu fluir na vida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, numa situação, Senhor Deus, difícil, ó Pai, quantos doentes, ó Pai, quantas pessoas acamadas, Pai, quantas pessoas, ó Pai, estão, Senhor Deus, nos hospitais, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, estão, Senhor Deus, nos leitos, ó Pai, de enfermidades, quantas pessoas, ó Pai, estão, Senhor Deus, em situação de rua, Senhor Deus, na Cracolândia, Senhor Deus, quantas pessoas estão nos tráficos, ó Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão, Senhor Deus, na prostituição, Senhor Deus. Nós clamamos, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de todos esses, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, terra de Zebulon, Senhor Deus, terra de Naftali, caminho beira-mar, Galileia dos gentios, o povo que andava em treva viu grande luz, e a luz raiou, Senhor Deus, aquele povo que andava no vale da sombra da morte, Pai, aleluia, teve, Senhor Deus, a Tua presença como luz, Senhor Deus, que veio, Senhor Deus, para tirar, Senhor Deus, essas pessoas, ó Pai, do vale da sombra da morte, Pai, e trazer, Senhor Deus, para o reino do Filho do Teu amor. Assim, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossos dias atuais, ó Pai, não é diferente. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua boa mão, nós precisamos, ó Pai, do Teu agir. Então, venha, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, com o Teu sobrenatural. Toma, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, Senhor Deus, pelas mãos, ó Pai, dá o melhor caminhar, a melhor direção, Pai, pois somente o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, pode nos ajudar, Senhor Deus, para que nós venhamos transpor as barreiras, Senhor Deus, que estão propostas a cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, assim nós pedimos, ó Pai, a Tua visitação, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha agir com poder e glória, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, sair, Senhor Deus, dessas zonas, Senhor Deus,
periféricas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar, Senhor Deus, no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim, nosso Deus, nós clamamos ao Senhor, nos visita, nos protege, nos guarda e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita também, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão nos centros de recuperações, ó Pai, abrigos, ó Pai, também, Senhor Deus, manicômios, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amados, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita as mãezinhas que estão dando à luz, ó Pai, cuida, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os leitos hospitalares, ó Pai, os CTIs, as UTIs, ó Pai, aleluia, aqueles, Senhor Deus, que está em coma, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, no Teu poderoso nome, ó Pai, serem transformados para a honra e para a glória do Teu poderoso nome, Senhor. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, também por aqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, com a sua despensa vazia, geladeira vazia, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos encarecidamente, ó Pai, que haja, Senhor Deus, pão, Senhor Deus, na mesa dos teus servos, da tua serva, ó Pai, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória. Visita, guarda, protege, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Venha o Senhor, ó Pai, agir com poder e grande glória. Venha o Senhor, ó Pai, estar visitando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus de Israel, guarda, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos instruindo, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, o Senhor, aleluia, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus, de uma maneira assim, sobrenatural. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, na vida de cada um de nós. Traz cura, Pai, traz libertação. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, sobre os Teus pastos verdejantes, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que Teus filhos e filhas, ó Pai, venham perecer, mas que venham crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento. Assim, Senhor Deus, nós te amamos em espírito e em verdade. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que bênção, né? Nós estarmos juntos nessa manhã. Amém? Deus esteja abençoando aí. Hanan, né? Está dizendo, você de onde? Sou do Rio de Janeiro. Que Deus esteja abençoando aí você. Seja bem-vinda também. Deus esteja abençoando a todos, né? Que seja assim um tempo de bênção, um tempo de transformação, um tempo de muita paz, um tempo de verdadeiramente um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero, com os meus amados irmãos, estar lendo aqui Isaías 11. Amém? Giovana, também seja bem-vindo. Diz assim, Isaías, o reino do Messias, né? Assim diz a epígrafe do texto, é pacífico e próspero. Ao invés de eu estar lendo 1 e 2, eu quero estar aí junto com os meus amados irmãos, lendo o capítulo, né? Capítulo 11, que é um capítulo bastante abençoado. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, Deus te abençoe, Deus te proteja. Seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Diz assim, porque brotará um rebanho, né, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e então julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto de seus lombos,
e a verdade o cinto de seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha ouvirá juntos, ou melhor dizendo, viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elam, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e juntará os destroços de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente em Edom, e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados, e haverá caminho plano para os resíduos do povo que restam da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Então, verdadeiramente, Deus entrará com um renovo na vida de cada um de nós. Nós esperamos nesse grandioso dia que estaremos juntos com o nosso Deus na Jerusalém Celestial, onde verdadeiramente tudo será transformado para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja aí verdadeiramente fazendo infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. Que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de nós estarmos sendo transformados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que seja um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, que seja um domingo que nós possamos aí estar junto com a família, que nós possamos aí renovar os nossos laços, né, familiares, que o Senhor esteja nos instruindo, né, a toda boa nova, que o amor de Deus esteja nos fazendo, né, capazes, né, de ser cada dia mais
transformados pela sua glória, pela sua infinita bondade. Amém? Que Deus esteja aí então nos ajudando a sermos mansos e de coração puro. Venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ver a glória do nosso Deus na minha vida e na tua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então, meu amado irmão, minha amada irmã, estar dando uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Eu quero estar juntamente contigo nessa manhã, que nós possamos ver aí a glória de Deus agindo com poder e bondade através desse estudo, através das mãos potentes do nosso Deus. Hoje nós começamos um novo capítulo, né? Capítulo 9 da história da vida e das perseguições contra Martinho Lutero. Olha que bênção, né? Já estamos aqui entrando na história de Martinho Lutero. A gente fala que é o pai da reforma protestante, né? Mas a gente viu aqui que tantos protestantes, né, vieram antes dele, né? Tantos protestantes, né, morreram, né, deram a sua vida, né, por amor dessa palavra, por uma doutrina, né, a qual a gente vê aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo nas nossas vidas com poder e bondade. A gente vê, conforme nós temos falado, né, a respeito de 1 Timóteo capítulo 1, né? 1 Timóteo capítulo 1. Deixa eu dar uma conferida aqui. De vez em quando dá um branco, né? Eu quero dar uma conferida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Isso mesmo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que diz que há um só Deus, há um só intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único intercessor. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse intercessor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos dar início, né, a esse tão esperado momento, né? Eu gosto muito da história desse reformador. Diz assim: este ilustre alemão teólogo e reformador da igreja, filho de João Lutero e Margarita Ziegler, nasceu em Eisleben, uma cidade da Saxônia, no condado de Mansfield, no dia 10 de novembro de 1483. A profissão de seu genitor era trabalhar nas minas, porém é provável que por seu esforço e trabalho ajuntaram uma fortuna para sua família, porquanto posteriormente chegou a ser um magistrado de classe e dignidade. Lutero foi prontamente iniciado nos estudos e aos 13 anos de idade foi enviado a uma escola de Magdeburgo e dali Esinash, na Turquia, onde permaneceu por 4 anos, onde demonstrou as primeiras indicações de sua futura iminência. Em 1501 foi enviado à Universidade de Erfurt, onde passou pelos costumeiros cursos de lógica e filosofia. Aos 20 anos de idade recebeu o título de licenciado e passou logo a examinar a física de Aristóteles, ética e outros assuntos ligados à filosofia. Posteriormente, por indicação de seus pais,
dedicou-se à lei civil, a fim de trabalhar como advogado. Porém, foi separado dessa atividade devido a um incidente relatado a seguir. Ao andar certo dia pelos campos, foi lançado ao solo por um raio, enquanto um amigo morreu ao seu lado. Este fato afetou-o de tal modo que, sem comunicar o seu propósito a algum de seus amigos, retirou-se do mundo, enclausurou-se junto à ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Dedicou-se ali à leitura das obras de Santo Agostinho e dos escolásticos. Porém, ao vasculhar a biblioteca, encontrou acidentalmente uma cópia da Bíblia Latina que jamais havia visto antes. Esta atraiu poderosamente a sua curiosidade, leu ansiosamente e sentiu-se atônito ao perceber que apenas uma pequena porção das Escrituras era ensinada ao povo. Fez a sua profissão de fé no monastério de Erfurt, após ter sido noviço durante um ano, e tomou ordens sacerdotais ao celebrar a sua primeira missa em 1507. Um ano mais tarde foi transferido do mosteiro de Erfurt à Universidade de Wittenberg, pois após a fundação da universidade, pensava-se que nada seria melhor para dar-lhe reputação à fama imediata do que a autoridade e a presença de um homem tão célebre. Por seu grande temperamento erudito, como era Martinho Lutero, em Erfurt havia um certo ancião no convento dos agostinianos, com quem Lutero, que pertencia à mesma ordem como frade agostiniano, conversou sobre vários assuntos, especialmente a remissão dos pecados. Sobre este tema, este sábio padre foi franco com Lutero, ao dizer-lhe que o expresso mandamento de Deus é que cada homem creia particularmente que os seus pecados foram perdoados em Cristo. Disse-lhe ainda que esta interpretação particular fora confirmada por São Bernardo. Este é o testemunho do Espírito Santo te dá em teu coração quando diz: os teus pecados te são perdoados, porque este é o ensinamento dos apóstolos, que o homem é livremente justificado pela fé. Essas palavras não serviram somente para fortalecer Lutero, mas também para ensinar-lhe o pleno sentido do ensino dos apóstolos, principalmente de Paulo, que insiste tantas vezes na seguinte frase: somos justificados pela fé. E após ler as exposições de muitos sobre esta passagem, logo percebeu, tanto pelo discurso do ancião como pelo conselho que recebeu em seu espírito, o quão vãs eram as interpretações que antes havia lido nos trabalhos dos escolásticos. E assim, pouco a pouco, ao ler e comparar os títulos e os
exemplos dos profetas e dos apóstolos, com uma contínua invocação a Deus e com a excitação da fé pelo poder da oração, deu-se conta desta doutrina com a maior evidência. Assim, prosseguiu os seus estudos em Erfurt pelo período de 4 anos no mosteiro dos Agostinianos. Em 1512, 7 mosteiros de sua ordem tiveram uma divergência com seu vigário geral. Lutero foi escolhido para ir a Roma e defender a sua causa naquela cidade. Observou o Papa e a sua corte e teve também a oportunidade de contemplar as maneiras do clero, cujos modos precipitados, superficiais e ímpios de celebrar a missa foram severamente por ele criticados. Assim que ajustou a disputa que havia motivado a sua viagem, voltou a Wittenberg e foi constituído doutor em teologia, às custas de Frederico da Saxônia, que frequentemente lhe ouviu pregar e que estava familiarizado com seu mérito e que lhe reverenciava muito. Continuou a Universidade de Wittenberg, de onde, como professor de teologia, dedicou-se à sua atividade de sua vocação. Neste ponto, deu início à leitura extremamente intensa das conferências sobre os livros sagrados e explicou a Epístola aos Romanos e os Salmos, que esclareceu e explicou uma maneira tão completamente nova e diferente do que havia sido o estilo dos comentaristas anteriores, que era como, após uma longa e escura noite, amanhecesse um novo dia, a juízo de todos os homens piedosos e prudentes. Lutero dirigia de modo cuidadoso a mente dos homens ao Filho de Deus, do mesmo modo que João Batista anunciava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mesmo modo, Lutero, ao resplandecer na igreja como uma luz brilhante após uma longa e tenebrosa noite, mostrou de maneira clara que os pecados são livremente remidos pelo amor do Filho de Deus e que cada pessoa deveria fielmente abraçar a este generoso dom. A sua vida estava de acordo com o que ele professava e evidenciou-se de modo claro que as suas palavras não eram meramente a atividade de seus lábios, mas que procediam de seu próprio coração. Esta admiração por sua vida de santificação atraiu muitos os corações de seus ouvintes, a fim de preparar-se melhor para a tarefa que havia empreendido. Aplicou-se atentamente aos estudos dos idiomas gregos e hebraico, e isto estava dedicado quando se publicaram as Indulgências Gerais em 1517. Leão X, que sucedeu a Júlio II, em março de 1513, teve o desígnio de reconstruir a mágica Catedral de São Pedro em Roma, cujas obras haviam sido iniciadas por Júlio, mas que ainda precisava de muito dinheiro para ser concluída. Por essa razão, Leão X, em 1517, aprovou a concessão de indulgências gerais de toda a Europa em favor de todos os que contribuíssem com qualquer soma de dinheiro para a reedificação da catedral.
e designou pessoas em diferentes países para proclamarem essas indulgências e receberem o dinheiro das mesmas. Estes estranhos procedimentos provocaram muito escândalo em Wittenberg e, de modo particular, inflamaram o zelo de Lutero, o qual era, por natureza, ardente e ativo. Neste caso, por ser incapaz de contar-se, estava dedicado a declarar-se contrário a tais indulgências em todas as circunstâncias. Por esta razão, nas vésperas do dia de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, fixou publicamente na igreja adjacente ao castelo naquela cidade as 95 teses contra as indulgências, onde desafiava a qualquer que se opusesse a elas, fosse por escrito ou por debate oral. As proposições de Lutero acerca das indulgências haviam sido publicadas há pouco, quando Totzel, o frade dominicano, comissionado para a sua venda, manteve e publicou suas teses em Frankfurt, que continha um conjunto de proposições diretamente contrárias às de Lutero. Fez ainda mais, agitou o clero de toda a ordem contra seu companheiro, considerou o púlpito um anátema e herege condenável, e queimou em público as suas teses em Frankfurt. As teses de Testzel também foram queimadas em Wittenberg como reação pelos luteranos. Porém, o próprio Lutero negou ter parte nesta ação. Em 1518, Lutero, ainda que dissuadido disso de seus amigos, porém, para mostrar obediência à autoridade, foi ao monastério de Santo Agostinho em Wittenberg, onde havia uma assembleia reunida. Ali manteve, no dia 26 de abril, um debate sobre a justificação pela fé, que Bucero, o qual na ocasião estava presente, tomou por escrito, comunicado posteriormente a Beatus Renanos, sem poupar as maiores críticas. Enquanto isto, o zelo de seus adversários cresceu mais e mais contra ele. Finalmente foi considerado diante de Leão X um herege. Então, logo que regressou de Wittenberg, aquele Papa lhe escreveu uma missiva nos termos mais submissos. Lutero enviou-lhe, ao mesmo tempo, uma explicação de suas proposições sobre indulgências. Esta carta tinha a data do domingo da Trindade do ano de 1518 e foi acompanhada de um protesto no qual se declarava que ele não pretendia propor e nem defender algo em contrário às Sagradas Escrituras, nem a doutrina dos padres recebida e observada pela Igreja de Roma, nem aos cânones, nem aos decretos papais. Contudo, pensava que possuía liberdade suficiente para aprovar ou reprovar as opiniões de São Tomás, Bem-aventurada e outras
e outros escolásticos e canonistas que não baseavam em texto algum. O imperador Maximiliano estava igualmente solícito de que o Papa detivesse a propagação das opiniões de Lutero na Saxônia, que eram perturbadoras tanto para a Igreja como para o Império. Por essa razão, Maximiliano escreveu a Leão X uma carta datada de 5 de agosto de 1518, a fim de pedir-lhe que proibisse, por sua autoridade, estas inúteis e desconsideradas e perigosas disputas. Também lhe assegurava que cumpriria estritamente em seu império tudo o que sua santidade ordenasse. Enquanto isso, Lutero, quando soube o que era levado a cabo em Roma por sua causa, empregou todos os meios imagináveis para que não fosse levado para lá e para fazer com que a sua causa fosse julgada na Alemanha. O governador também estava contrário a que Lutero fosse a Roma e pediu ao cardeal Caetano que pudesse ser ouvido diante dele. Como representante papal na Alemanha, com isto o Papa consentiu que a sua causa fosse julgada diante do cardeal Caetano, a quem havia dado poderes para decidi-la. Por esta razão, Lutero dirigiu-se imediatamente a Augsburgo e levava consigo cartas do governador. Lá chegou em outubro de 1518, após haver-se-lhe dado a segurança. Foi admitido na presença do cardeal, porém Lutero logo percebeu que tinha mais a temer por parte do cardeal do que pelas discussões sobre quaisquer temas. Por esta razão, ao temer ser preso, caso não se submetesse, retirou-se de Augsburgo no dia 20 de outubro. Porém, antes de partir, publicou uma apelação formal ao Papa e, ao ver-se protegido pelo governador, transmitiu suas pregações sobre as mesmas doutrinas em Wittenberg e enviou um desafio a todos os inquisidores que comparecessem e discutissem com ele. Quando Lutero Mitius, o camarista do Papa, tinha ordem de exigir do governador que o obrigasse a se retratar ou que lhe negasse a sua proteção. Porém, as coisas não poderiam ser feitas com tanto orgulho, pois o crédito de Lutero estava demasiadamente bem estabelecido. Além disso, aconteceu o aspecto das coisas e fez com que o governador estivesse mais livre e capaz para decidir a sorte de Lutero. Por esta razão, Mutius pensou que o melhor seria ver o que se poderia fazer por meios limpos e gentis. E com estas finalidades começou a conversar com Lutero. Durante todos esses acontecimentos, a doutrina de Lutero era cada vez mais divulgada e prevalecia sobremaneira, e ele mesmo recebeu o ânimo dos alemães e dos outros povos. Naquela ocasião, os boêmios lhe enviaram um livro do célebre
João Hus, que havia sido martirizado durante a obra da reforma, e também em cartas nas quais o exortava a constância e a perseverança, e reconheciam que a teologia que ele ensinava era pura, sã e ortodoxa. Muitos homens eruditos e eminentes colocaram-se ao seu lado. Em 1519, Lutero manteve um célebre debate em Leipzig com João Hus. Porém, esta discussão terminou finalmente com todas as outras e não teve privilégio de ver as partes aproximar-se de modo algum, mas que se sentiam ainda mais como inimigos pessoais do que antes do debate. Por volta do final do ano, Lutero publicou um livro no qual defendia que a comunhão fosse celebrada de ambos os modos. Isto foi condenado pelo bispo de Misnia em 24 de janeiro de 1520. Enquanto Lutero trabalhava para defender-se perante um novo imperador e diante dos bispos da Alemanha, Hus foi a Roma para pedir a condenação, o que, como se pode perceber, não seria agora tão difícil de conseguir, certo é que as contínuas importunações dos adversários de Lutero perante Leão X levaram-no finalmente a publicar uma condenação contra ele, e fiz em uma bula datada de 15 de junho de 1520. Isto teve lugar na Alemanha e foi ali publicada por Hus, que a havia solicitado em Roma e que estava encarregado da execução da mesma juntamente com Jerônimo Alejandro, pessoa eminente por sua erudição e eloquência. Enquanto isso, Carlos I da Espanha e Carlos V da Alemanha resolviam as suas dificuldades nos Países Baixos. Em seguida, Carlos V dirigiu-se à Alemanha e foi coroado imperador no dia 21 de outubro de 1520 em Angers. Martinho Lutero, após ter sido acusado pela primeira vez em Roma através da censura papal, em uma quinta-feira santa, dirigiu-se pouco depois da Páscoa a Worms, onde compareceu diante do imperador, dos seus governadores e todos os estudos, ou melhor dizendo, todos os estados da Alemanha. Manteve-se constante na verdade, defendeu-se e respondeu a todas as perguntas de seus adversários. Lutero permaneceu alojado, bem agasalhado e visitado por muitos condes, barões, cavaleiros de ordem, homens gentios, sacerdotes e pelos membros do parlamento comum, que frequentemente o seu alojamento durante a noite veio de modo contrário às expectativas de muitos tantos dos adversários como dos amigos. Os seus admiradores deliberaram junto e muitos trataram de persuadi-lo para que não se aventurasse ao perigo de ir a Roma, pois consideraram que tantas vezes não havia respeitado a promessa de segurança. Para as pessoas nessa condição,
Ele, após ter ouvido todas as suas persuasões e conselhos, respondeu-lhes do seguinte modo: no que a mim me diz respeito, uma vez que me chamaram, resolvi, estou certamente decidido a ir em Romos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mesmo sabedor de que há ali tantos demônios para resistir-me em números tão grandes como das telhas que cobrem a uma casa da cidade de Ronso. No dia seguinte, ele foi conduzido de seu alojamento à corte do imperador, onde permaneceu até 6 horas da tarde, porque os príncipes estavam ocupados na solução de seus diversos problemas do reino. Ao permanecer ali, encontrava-se rodeado de um grande número de pessoas, quase prensando por uma tamanha multidão. Logo quando os príncipes terminaram a primeira reunião e entrou Lutero, e Elcius, o oficial, falou do seguinte modo: responda agora à demanda do imperador. Manterás todos os livros que reconheceste serem de tua autoria, ou revogarás parte dos mesmos e te humilharás? Martinho Lutero respondeu modesta e humildemente, porém não desprovido de uma determinada firmeza e constâncias cristãs: considerando que vossa soberana majestade e vossos honoráveis demandais desejam uma resposta plena, isso digo e professo tão resolutamente quanto posso, sem dúvida e nem sofisticações, que se não me convencerdes através do testemunhos das Escrituras, pois não dou crédito nem ao Papa, nem aos seus concílios gerais, que têm errado muitas vezes e que têm sido contraditórios contra si mesmos. A minha consciência está tão ligada e cativa dessas Escrituras, que são a palavra de Deus, que não me retrato nem posso me retratar de absolutamente nada, considerando que não é piedoso nem legítimo fazer qualquer coisa que não seja contrária à minha consciência. Aqui estou e nisso descanso. Nada mais tenho a dizer. Que Deus tenha misericórdia de mim. Os príncipes consultaram-se entre si sobre a resposta dada de Lutero, e após terem-no interrogado diligentemente, o porta-voz respondeu assim: a majestade imperial demanda de ti uma simples resposta, seja negativa, seja afirmativa, se pretendes defender todos os teus livros como cristãos, ou não. Então Lutero, dirigindo-se ao imperador e aos nobres, rogou-lhes que não o forçassem a ceder contra a sua consciência, confirmada pelas sagradas Escrituras, sem os argumentos manifestos que os seus adversários alegaram, e declarou: estou atado pelas Escrituras. Antes que se concluísse aquela reunião chamada de Dieta de Worms, Carlos V fez com que se redigisse um edito dotado de 8 de maio, decretando
que Martinho Lutero fora de conformidade com a sentença do Papa, considerando desde então membro separado da Igreja, cismático e um herege obstinado e notório. Enquanto a bula de Leão X, aceita por Carlos V, era divulgada por todo o Império, Lutero ficou detido no castelo de Wittenberg, porém cansado de seu silêncio obsequioso, voltou a aparecer em público em Wittenberg no dia 6 de março de 1522. Após uma ausência de cerca de 10 meses, Lutero promoveu então uma guerra aberta ao Papa e aos bispos, e com a finalidade de conseguir que o povo menosprezasse as autoridades deste tanto quanto fosse possível. Escreveu um livro contrário à bula papal e outro intitulado A Ordem Episcopal. Também publicou uma tradução do Novo Testamento no idioma alemão, que foi posteriormente revisado por ele e Melanchthon. Reinava a confusão na Alemanha, e não menos na Itália, porque surgiu uma contenda entre o Papa e o Imperador, durante a qual Roma foi tomada por 2 vezes e o pontífice preso, enquanto os príncipes estavam assim ocupados em suas pendências mútuas. Lutero levou adiante a obra da reforma, ao opor-se também aos papistas e combater aos anabatistas e outras seitas fanáticas que, ao aproveitar o seu gesto de enfrentar a Igreja romana, havia surgido e se estabelecido em diversos lugares. Amém? A gente dá uma paradinha por aqui, depois a gente dá continuidade. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando a todos os nossos amados irmãos que estão conosco aqui nessa manhã, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Que seja um dia assim maravilhoso para todos, um domingo muito abençoado, que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ver a glória de Deus sendo manifestada na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que nós possamos ter um domingo aí muito feliz diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando nesta manhã, pedindo a Deus que Deus esteja aí cuidando de nós e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo Teu sobrenatural. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós te amamos, ó Pai, e dizemos, ó Deus, que o Senhor tem sido, Senhor Deus, uma bênção nas nossas vidas, que Teu Espírito Santo tem nos conduzido, Senhor Deus, a pastos verdejantes, e clamamos ao Senhor, ó Pai, que dia após dia o Senhor venha nos fortalecer, venha fazer com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Então, Senhor, nos ajuda, nos fortalece e faça de nós instrumentos Teus. Nós possamos ser uma bênção, Senhor Deus, dia após dia. Assim, Senhor Deus, nós honramos o Teu santo nome e dizemos que nós Te amamos, que nós, aleluia, cremos, ó Pai, nas Tuas sagradas Escrituras e a temos como regra de fé e prática. Que o Senhor venha, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, fazer com que nós estejamos, ó Pai, aos Teus pés, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, que sejamos lavados, remidos, transformados pelo poder do Teu sangue, que foi
vertido ali na cruz do Calvário. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, Deus proteja, tenha todos aí um ótimo domingo, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a Karen Ribarra, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz de todos vocês. Daqui a pouquinho estarei de volta com a escola dominical deste domingo. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração a todos, que Papai do Céu esteja aí acompanhando vocês nesse domingo aí, esteja abençoando as famílias, esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, fica com Deus.